Os bolsonaristas estão espalhando aí nas redes sociais que a operação que o Cláudio Castro promoveu, né, que é o maior massacre da história da polícia do Rio de Janeiro, da polícia brasileira, talvez um dos maiores da polícia no mundo, que a operação foi um sucesso. A alegação deles é que, com exceção dos 4 policiais que morreram, né, que foi o Marcos, o Rodrigo, o Weber e o Cleiston, se não me falha a memória, todos os outros que morreram foram bandidos. E é engraçado essa história que o Cláudio Castro está tentando criar, porque o próprio pastor bolsonarista Otônio de Paula foi agora, recentemente, visitar lá as comunidades do Rio de Janeiro e descobriu que, fora os 4 que ele já tinha citado, que eram da igreja dele, que morreram sem nunca ter tocado no fuzil, morreram outros trabalhadores. E aí, eu pergunto para vocês, essa operação que foi um sucesso, segundo o Cláudio Castro, prendeu o Doca, que era o chefão do Comando Vermelho que eles foram buscar na operação, apreendeu quantos milhões de reais do crime organizado? Apreendeu quantos fuzis? Vou dizer, a operação liderada aí pela polícia do Cláudio Castro, apreendeu aí, ó, a mega operação do Cláudio Castro, apreendeu 118 fuzis, incluindo fuzis usados por traficantes de outros estados. E o que é interessante, né, segundo os dados de algumas pesquisas que foram divulgadas, inclusive pelo podcast O Assunto, ó, que é esse podcast aqui, que é liderado lá pela Natuza Neri, eu vou deixar até para vocês aqui, ó, por esse podcast, nesse episódio A Guerra no Rio, foi feita uma pesquisa que em vários lugares do Brasil, que tem sido preso ali com criminosos, armamento, a maior parte dos ditos armamentos de guerra, né, que inclui, por exemplo, fuzis 5.56 e 7.62, foram liberados no famoso liberou geral do Jair Messias Bolsonaro quando ele estava na presidência da República. Inclusive, eu citei aqui na própria Folha em Foco, na outra live que a gente fez na quarta-feira, que de acordo com o próprio Dr. Lincoln Gaquia, a política do liberou geral do Jair Messias Bolsonaro facilitou a compra de arma de fogo de grosso calibre pelo crime organizado. Por quê? Antigamente o criminoso pagava ali de 35 a 60 mil reais em um fuzil, que geralmente era contrabandeado da Bolívia ou do Paraguai. A partir do liberou geral do Bolsonaro, que revogou mais de 300 portarias que vão desde controle de munição até a quantidade de armas que um CAC pode comprar, ele reduziu o preço da arma para o criminoso. Por quê? Um CAC, um atirador esportivo ou um caçador, dependendo da categoria que você está ali, ele pode comprar várias armas, em algumas categorias, não sendo exatamente do mesmo modelo, ele pode ter 5 pelo menos de cada modelo, e uma quantidade praticamente ilimitada de munição. E no caso especificamente do atirador esportivo, ele pode comprar, pelo que diz a lei, se não me falha a memória, eu não lembro se é o atirador esportivo ou se é o colecionador, não, é o atirador esportivo. Lembrei agora, tá na matéria, inclusive, do Dr. Lincoln Gaquia. Ele pode comprar, meu amigo e minha amiga, 15 fuzis. Você não entendeu errado, não. Um atirador esportivo pode comprar 15 fuzis. O que é que o crime organizado fez em várias regiões do Brasil? Rio de Janeiro, São Paulo, no Espírito Santo, Rio Grande do Sul e outras regiões do Brasil. Eles pegavam pessoas da sociedade, pagavam para que as pessoas conseguissem tirar a carteirinha legalizada de CAC, de atirador, né, e colecionador, e legalmente ele comprava até 15 fuzis. Só que tem um dado interessante. De acordo com o doutor Lincoln Gaquia, que eu tenho certeza que os bolsonaristas não vão acusar de ser um petista, afinal ele é hoje o inimigo número 1 do PCC, inclusive tentaram de novo montar um plano para matar ele na semana passada, plano que foi descoberto. O Dr. Lincoln Gaquia revelou o seguinte: antes, o criminoso do PCC ou de outra facção criminosa, quando ia comprar um fuzil desse, tinha de contrabandear da Bolívia ou do Paraguai e pagava, dependendo do calibre do fuzil, de 35 a 60 mil reais. Aqui no Brasil, com o liberou geral de Jair Messias Bolsonaro, o traficante, utilizando um CAC laranja, passou a comprar um fuzil com nota fiscal, pagando entre 8 e 12 mil reais. Que tipo de fuzil, por exemplo, Carlito? Um AR-15, um fuzil americano muito conhecido. E aí vamos para uma matemática básica. Se cada CAC, dependendo da categoria que ele é, se é atirador ou se é colecionador, pode comprar pelo menos, ou melhor, pode comprar até 15 fuzis, 10 CACs podem comprar 150 fuzis legalmente. Inclusive, de acordo com os dados da pesquisa que foi divulgado nesse episódio do podcast aqui da Natuza Neri, tá? A maior parte dos fuzis apreendidos, inclusive daqueles que aparecem nos dados de alta de armas de guerra que foram parar na mão dos criminosos,
são fuzis do calibre 5,56 e 7,62, que foi liberado a compra legalmente para qualquer um do povo que fosse CAC pela lei do Jair Messias Bolsonaro. A própria operação da polícia ontem revelou que o maior fornecedor de munição do Comando Vermelho era um CAC, lá no Rio de Janeiro. A gente também descobriu, algumas semanas atrás, na verdade no mês passado, no dia 3 de setembro, que o Tiego, conhecido como TH Joias, ou em carne, amigão do Cláudio Castro, frequentava festas com o Cláudio Castro, ia para o camarote assistir jogo do Flamengo com o Cláudio Castro, best friend, negociava armas para o Comando Vermelho. Inclusive, estranhamente, a indicação do secretário do governo do Cláudio Castro, que deu a vaga para que o TH Joias assumisse a vaga, que ele era suplente de deputado estadual, que ele assumisse a vaga, deve ter acontecido em uma discussão de acordo, que acontece muito na política e que envolveu o Cláudio Castro. Aí você fala assim, Carlito, quantos fuzis a polícia apreendeu, que você disse? A polícia apreendeu 118 fuzis. É muita arma, gente. Isso aqui não é pouco não, tá? 118 fuzis. Muitos desses, inclusive, 5,56 e 7,68. 7,62, perdão. Só que olha que interessante. A Polícia Federal, no dia 15 de outubro, especificamente 15 dias atrás, prendeu uma quadrilha e fechou uma fábrica que produzia por ano 3.500 fuzis para facções do Rio de Janeiro. Detalhe, a polícia foi cumprir 10 mandatos de busca, 10 mandatos de prisão e 8 mandatos de 10 mandatos de prisão preventiva e 8 de busca e apreensão. Dos 10 foram cumpridos 7. Além de fechar a fábrica e tirar de circulação, mais de 3.500 fuzis por ano na chamada Operação Forja, a Polícia Federal conseguiu apreender 158 mil reais em espécie e bloqueou 48 milhões de reais sem disparar uma única bala. Sem disparar um único tiro. Isso é um sucesso. Isso é um sucesso. Por quê? Além de ter desmantelado essa fábrica, que olha que interessante, ó. Carlito, essa fábrica, Carlito, ficava onde, Carlito? Ficava no Complexo da Maré, no Complexo da Penha? Não, Carlito. Essa fábrica, que inclusive tinha conexão com aqueles fuzis que foram presos lá em 2023, em outubro, através da operação War Dogs, que apreendeu na época 47 fuzis, ficava na região da Barra da Tijuca, em uma mansão. Vocês lembram disso aqui também? 117 fuzis incompletos achados na casa de amigo de Rony Lessa eram falsificados, mas funcionavam, diz delegado. Nenhum desses fuzis aqui foi preso na favela. Nenhum desses aqui, ó. Nenhum foi preso na favela. Nenhum. Aí eu te digo, essa operação da Polícia Federal, essa foi um sucesso. Por quê, Carlito? Porque foi um sucesso. Olha o que diz aqui a própria matéria da CNN Brasil para vocês ouvirem. Não é Carlito Neto que está falando meramente não, tá aqui, ó. Escutem aí comigo. Agora a gente vai para o Rio de Janeiro, porque pelo menos 7 pessoas foram presas durante uma operação da Polícia Federal contra uma quadrilha que fabricava armas de uso restrito em escala industrial. Segundo as investigações, o grupo abastecia as principais facções criminosas do Rio de Janeiro. Rodrigo Monteiro vem detalhar essa história para a gente. Boa tarde para você. Boa tarde, Débora. Boa tarde para vocês, boa tarde para todos que estão com a gente aqui no 360. Fabricavam fuzis para abastecer o complexo do Alemão, que fica na zona norte aqui do Rio de Janeiro. Detalhe, a operação de ontem chegou lá, inclusive, na região do complexo do Alemão também, né? Na verdade, no conjunto de favelas que tem ali no Rio de Janeiro. E aí? A Polícia Federal, sem disparar um único tiro, tirou de circulação 3.500 fuzis, porque a fábrica foi fechada. Fechou a fábrica que estava sendo montada em São Paulo e uma fábrica que estava sendo montada em Minas Gerais. Bloqueou 40 milhões de reais e apreendeu em espécie 158 mil reais. A polícia do Castro apreendeu quanto em dinheiro? Bloqueou quantos milhões? Prendeu DOCA? Foram cumprir mais de 100 mandatos de prisão. Cumpriu os mandatos de prisão? Foi um sucesso essa operação?
Esse que é o ponto. Favela da Rocinha, na zona sul da cidade, segundo as investigações da Polícia Federal, que fez hoje uma operação junto com o Ministério Público Federal, como você disse. O objetivo, né, era cumprir com 10 mandados de prisão, 8 mandados de busca e apreensão contra essa quadrilha, que tinha uma capacidade, né, de produção aí numa escala industrial. De acordo com a PF, eles chegavam a fabricar 3.500 fuzis por ano. Hoje, até o começo da tarde, 500 fuzis por ano. Aí, ó, sem disparar uma única arma de fogo. Tá ali, ó. Sem disparar um único tiro. Essa operação foi um sucesso. Por que, Carlito, essa operação foi um sucesso? Porque, primeiro, desmantelou o fornecimento de arma de fogo para o Comando Vermelho, bloqueou 40 milhões de reais do crime organizado, e tem mais operação da Polícia Federal também aqui para mostrar para vocês o que é uma operação de sucesso. Tá aqui, ó. Nesse momento, inclusive, aconteceu uma outra operação da polícia que revelou um esquema ali, por exemplo, envolvendo desvio em fraude ali de pensão paga ali, se não me falha a memória, para servidores públicos de uma universidade no Rio de Janeiro, e descobriu que o dinheiro desviado ia para a cúpula do Comando Vermelho. Quem foi que descobriu isso aqui, Carlito? Polícia Federal. Ou seja, mais um baque financeiro no Comando Vermelho. Cerca de 22 milhões de reais aqui, ó, das movimentações. Isso é um sucesso. TH Joias, tá aqui, ó. Polícia Federal também, TH Joias. Polícia Federal. Prendeu aqui, ó, TH Joias. Cadê? Preso. TH Joias também. Tá aqui, ó. Operação que também teve participação da Polícia Federal. Tá aqui, ó. Sem disparar um único tiro. E inclusive também desmantelando ali um dos caras que vendia armas para, ou que negociava, segundo a denúncia da polícia, para o Comando Vermelho. Essas operações que tem envolvimento da Polícia Federal, essas foram um sucesso. Essa que o Cláudio Castro fez, você viu, basicamente para promover pirotecnia nas redes sociais, para promover uma peça publicitária para tentar reeleição para alguns parlamentares no ano que vem, e a eleição do Cláudio Castro para o cargo de senador da República, ou até mesmo montar ali o seu nome para vice-presidente em uma chapa. E o que é engraçado é que ele diz o seguinte: eu não quero que faça política com isso aqui. E se o governo federal não quiser ajudar, que ou soma ou suma. E aí quem é que está indo para o Rio de Janeiro, ou quem chegou no Rio de Janeiro já nesse momento que vocês estão vendo esse material? Alguns governadores de direita, que não podem ajudar o Cláudio Castro como o governo federal pode, porque não pode simplesmente mandar tropas dos seus estados para lá e acabou. E foram fazer o que lá? Politicagem. Foram lá fazer politicagem. Isso aqui, meu amigo, é um sucesso. Essa operação que vocês estão vendo aí na tela, o print, isso é um sucesso. Isso é um sucesso. Porque não disparou-se nenhum tiro. Ainda tem uma operação lá que bloqueou, se não me falha a memória, 60 bilhões do PCC na Faria Lima. É assim que se combate o crime. E sabe o que é engraçado ou irônico em todas essas histórias aí? É que nem nessa operação que fechou a fábrica dos fuzis e nem na operação que quebrou praticamente financeiramente o PCC, os criminosos foram pegos em comunidades. Olha que ironia. Olha que ironia. Os criminosos estavam ou em endereços luxuosos, ou em condomínios de luxo, ou em regiões nobres da cidade. Não na periferia, não na comunidade. Tá bem clara aqui a operação. Tá bem clara aqui a operação. E aí você pergunta pra mim, aqui os endereços, ó. E aí você pergunta pra mim, a tal polícia ligada ali ao governador do Rio de Janeiro quer combater o crime? Ou quer... Na verdade, não a polícia, né? Os indivíduos que estão por trás da polícia, eles querem combater o crime ou querem utilizar a polícia como massa de manobra para poder produzir peças publicitárias, arriscando a vida dos próprios policiais? Essa operação foi um sucesso. A do Cláudio Castro foi uma tragédia, sabe por quê? Qual o impacto financeiro que teve a operação do Rio de Janeiro promovida pelo Cláudio Castro? Prenderam DOCA? Quantos milhões foram apreendidos?
Quantas toneladas de drogas foram retiradas de circulação? Quantos mil armas foram retiradas? Ah, pegaram 118 fuzis. É muito fuzil. Mas vocês precisaram matar mais de 100 pessoas e perder 4 policiais para isso. A Polícia Federal tirou 3.500 só de uma fábrica, né? Porque se a fábrica de Minas e a fábrica de São Paulo estivessem operando, multiplica isso por 3, 7.000, 10.500 fuzis por ano. Se as 3 fábricas estivessem funcionando aproximadamente, foram retiradas de circulação sem dar um tiro, sem esculachar ninguém. E detalhe, fora da comunidade periférica, fora das periferias, fora das favelas, fora dos complexos. Esse é o ponto de reflexão. Compare a operação do Cláudio Castro com a operação da Polícia Federal que aconteceu no dia 15 de outubro no Rio de Janeiro. E veja quem foi que teve mais êxito na operação. A operação que fechou uma fábrica que produzia 3.500 fuzis por ano, que bloqueou 40 milhões em bens e dinheiro do crime, especificamente do Comando Vermelho, e apreendeu 158 mil reais em espécie, ou essa espetacularização que o Cláudio Castro criou? Aí eu pergunto a você, quem é que realmente está querendo combater o crime? Quem está fazendo firula para a grande mídia? Ou quem está atuando sem querer promover espetáculo como se a vida fosse um videogame? Com outros fatos, meu amigo e minha amiga, não há argumentos. Acho que é bem óbvio o que está acontecendo.